O Repórter Setorial está no ar e na edição de hoje você confere. Mais de 30 mil eleitores da região não vão poder votar nas próximas eleições. Valor mínimo de frete de carga estabelecido pelo governo pode gerar custos mais altos para produtores rurais. Uma nova modalidade de exercícios começa a ganhar força nas academias. Conheça também um pouco da história de uma das moradoras mais antigas de Jacareí. E você vai ver também. Você já percebeu que tem hora que a gente fica sem saber, sem ação, do que vai fazer com o lixo, com o resíduo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Estamos recebendo a professora, a doutora Miroslava Ramzagit. Ela é uma especialista, vai nos falar sobre a logística reversa. Você compra e depois tem que pensar o que vai fazer quando aquilo não te interessa mais ou chegou ao fim da utilidade. Não saia daí, preste atenção, que isso é muito importante. E é já já. Olá, está começando agora mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Depois de mais de 20 horas de rebelião, presos do Centro de Detenção Provisória de Taubaté libertaram os 6 últimos reféns e encerraram o motim ontem à noite. Ao todo foram 13 pessoas feitas reféns, entre elas 2 agentes penitenciários e 11 religiosos que visitavam a unidade. A rebelião trouxe com certeza prejuízos para a instituição, mas ninguém ficou ferido durante o tumulto. Doenças já consideradas erradicadas como poliomielite e sarampo voltaram a ser diagnosticadas. Isso acontece por causa da queda na imunização. A campanha de vacinação contra essas doenças teve início no dia 4 deste mês em todo o estado. No Vale do Paraíba, crianças já estão sendo vacinadas. Mais de 123 mil crianças com 1 ano a menores de 5 devem ser vacinadas em todo o Vale do Paraíba. Em Lorena, a expectativa é imunizar 4.500 crianças. A campanha deve acontecer até o fim deste mês e a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo contra a poliomielite e o sarampo. E desde o dia 4 até o momento o município contabilizou com relação à vacina da poliomielite, que é uma vacinação indiscriminada, 11,7% e a da sarampo, 11,6%. A gente tem essa diferença mínima por conta da polio ser uma vacinação indiscriminada, então independente da última dose que a criança tomou, ela vai receber novamente de acordo com o período que ela tomou anteriormente. Já a sarampo, a gente tem um cuidado de avaliar o cartão de vacina para verificar a última dose, para não fazer no intervalo mínimo de 30 dias. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a vacina inativa, a VIP. Já os menores de 5 anos que já tomaram uma ou mais doses vão receber durante a campanha a vacina oral, a gotinha. Já em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral. Então, as pessoas que nasceram a partir de 1960, elas devem ter pelo menos uma dose da vacina de sarampo, e as crianças acima dessa faixa etária da campanha, que são as crianças acima de 5 anos, também devem ter pelo menos 2 doses. No caso, os adultos que são contraindicados, as pessoas que são contraindicadas, são as pessoas que tiveram alguma reação alérgica com relação às doses anteriores, gestantes não devem tomar, crianças menores de 1 ano também não, e pessoas que têm um comprometimento da imunidade, que são as pessoas com HIV, câncer, outras doenças que comprometem o sistema imunológico. A poliomielite é transmitida por vírus e pode causar paralisia em crianças e adultos. O Brasil está livre da doença desde 1990, mas em outros países ainda existem casos da doença. Por isso é importante que todo o público-alvo esteja vacinado para que o vírus não atinja os brasileiros, mesmo que chegue por pessoas do exterior, como aconteceu com o sarampo. O último caso de sarampo com origem aqui no Brasil foi há 18 anos. Mas de 2013 a 2015, houve um surto da doença em algumas regiões do país de vírus que vieram do exterior. Hoje, existem 822 casos confirmados de sarampo no Brasil. E a causa da volta da doença tem a ver com a decisão de muitas famílias de não levarem as crianças para tomarem a vacina. O maior comprometimento, a maior gravidade
são as crianças não vacinadas menores de 5 anos. Então, essas complicações podem gerar uma encefalite, alguma doença neurológica irreversível e que é prevenível com vacinação. Então, além do sarampo, existem outras vacinas disponíveis no calendário infantil, existem outras 16 vacinas e é necessário o profissional de saúde avaliar para verificar e colocar em dia essas vacinas, que é importante, não só para aquela criança, mas para a comunidade em si. A gente tem casos importados de sarampo, casos importados de pólio na região norte do país. No estado de São Paulo já tem um caso confirmado de sarampo. Então, a gente faz essa avaliação justamente para evitar com que esses bolsões de pessoas não vacinadas acometam uma coletividade maior. Um trecho da rua 15 de novembro, entre as ruas Chiquinha de Matos e Jaques Félix, no centro de Taubaté, está liberado apenas em meia pista para obras de recapeamento e requalificação das calçadas. Além de sinalização, agentes estão no local para orientar os motoristas. A obra, que teve início nesta quinta-feira, faz parte de um projeto de reconstrução de cerca de 20 mil metros quadrados de calçadas, com novas guias e sarjetas, piso tátil de alerta e rebaixamento de guias para acessibilidade. O valor mínimo para o frete de carga estabelecido pelo governo poderá ter custos mais altos para produtor rural. Acompanhe. A lei ressalta que os fretes praticados devem ser iguais ou superiores estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Os prazos para a publicação das tabelas e pisos serão até o dia 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano. Ainda de acordo com o texto, sempre que houver um aumento superior a 10% no preço do óleo diesel, uma nova planilha deve ser publicada pela ANTT, com pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, com as distâncias e as especificidades das cargas. Satisfeito sim, que com o preço da tabela melhora o frete, né, para a gente, e se repassar, se tiver aumento de óleo, tem um reajuste no frete, né? O preço da tabela para a gente é favorável. É favorável, mas tem um outro ponto também, não tem? Com certeza, porque as empresas hoje não estão cumprindo a tabela. Faz a gente assinar e não está pagando o dinheiro exato, entendeu? Para este economista, o setor produtivo poderá gerar inflação. Com isso, aumento de preços dos produtos. No setor agrícola, por exemplo, nós temos uma grande variação no preço dos produtos agrícolas. E aí, se você tem uma tabela de frete fixa, qual o resultado? O produtor vai receber um valor maior ou menor pela sua produção. Para os produtores, era interessante que a variação no frete fosse de acordo com a variação nos preços dos produtos agrícolas. Em relação aos produtores, os caminhoneiros autônomos frente às grandes empresas, é possível o governo pensar em alternativas que beneficiem mais os autônomos. Por exemplo, os fretes da Conab sendo feito por caminhoneiros autônomos é importante. Hoje, por exemplo, em um processo de licitação pública, as pequenas empresas têm preferência frente às grandes empresas. Isso poderia ser pensado também para o setor de transporte, ou seja, caminhoneiros autônomos tendo preferência em processo de licitação frente às grandes empresas do setor. O tabelamento de fretes foi uma das medidas adotadas pelo governo após a greve dos caminhoneiros em maio. Naquele período, a paralisação por 11 dias afetou diversos setores da economia nacional, provocando desabastecimento em todo o país. O economista explica, caso haja uma redução da tributação do óleo diesel, seria uma alternativa que beneficiaria todos os setores. O óleo diesel tem um preço alto no Brasil e tem um efeito em cadeia sobre vários setores de atividade, como produção agrícola no setor rural e como transporte dos alimentos que atende toda a população brasileira. E aí, aumentar impostos outros, por exemplo, o óleo diesel com a tributação menor e aumentar IPVA sobre os carros movidos a diesel, os carros de luxo, por exemplo, IPVA sobre helicóptero, lanchas no Brasil, que são movidos a diesel e que não pagam IPVA. É claro que isso tem que ser feito dentro de um acordo nacional, que IPVA é um imposto estadual, enquanto a tributação sobre o diesel é principalmente uma tributação federal.
A Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, que representa as transportadoras, e a Confederação Nacional de Agricultura Pecuária entraram com uma ação no Tribunal Superior Federal para suspender a tabela. Uma reunião do STF foi agendada para o dia 27 de agosto para discutir o assunto entre as partes. Vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, vem aí mais dinheiro na economia, para aqueles que realmente resolverem fazer acordo com os bancos, né? É o pessoal que tinha dinheiro depositado em poupança lá pelas calêndulas e ficaram com o congelamento dos planos econômicos. Está tudo certo, o acordo foi feito, agora falta quem tiver interesse aderir. E pode fazer isso pela internet, pode fazer através do seu advogado, se tiver ainda condições de estabelecer esse pacto, e naturalmente que o dinheiro não sai já, mas já fica alinhado, né? Vai sair na medida em que os bancos projetarem a hora do pagamento, mas vai sair muito mais rápido do que se você prosseguir com a ação. É um caso a pensar, né? Consulte seu advogado, veja como é que está a situação do seu processo e se vale a pena continuar brigando eternamente ou fazer esse acordo e sair com um dinheirinho. E esse dinheiro, naturalmente, que posto na mão das pessoas, vai parar no comércio, vai ativar uma série de setores. O Repórter Setorial vai para o intervalo e na volta você confere uma reportagem especial sobre acidentes de trabalho. Já.